Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Douglas Figueiredo, sou consultor da ABCprev e hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre a Lei Complementar 173. Essa lei que trouxe diversas alterações, cria um programa de enfrentamento do coronavírus, ajuda municípios, ajuda estados a enfrentar essa situação da pandemia relacionada ao coronavírus. Nós sabemos que a arrecadação dos municípios, dos estados, tem sido menor, tem dificuldades e neste momento a lei tenta ajudar esses entes a sobreviver, a continuar exercendo as suas funções e principalmente a agora adicionar mais recursos na área da saúde para poder enfrentar essa pandemia. Em relação a tudo isso, nós trabalhamos aqui na ABCprev, que é uma empresa que trabalha com regimes próprios de previdência. Os regimes próprios de previdência, esses que recebem contribuições previdenciárias dos municípios, e tem um dispositivo na lei, o artigo 9º, que trata da suspensão das contribuições patronais ao RPPS. E é sobre ele que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos lá, o artigo 9º primeiro, que trata lá no CAPT, ficam suspensos na forma do regulamento os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos municípios com a Previdência Social, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Primeira coisa, o dispositivo, o artigo 9º, ele permite então o refinanciamento de dívidas do município com a Previdência Social. Veja que aqui não tem a palavra, não tem o termo, a terminologia regime próprio de previdência. Quando ele traz a Previdência Social dessa forma geral, como nós podemos já falar geral, nós temos que entender aqui regime geral de previdência social. Então são as dívidas do município com o INSS, com o regime geral de previdência social. Aqui no CAPT, portanto, nada tem relação com o regime próprio de previdência. Tínhamos aí um parágrafo primeiro que foi vetado, porque criava a forma do pagamento desse refinanciamento de dívida e criava alguns dispositivos contrários à própria emenda constitucional número 103, aprovada agora em 13 de novembro de 2019, por isso foi vetado o parágrafo primeiro. Quando a gente vai para o parágrafo segundo, talvez objeto da nossa discussão aqui rápida hoje, nós vamos ler assim: a suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica. Tudo bem? O resumo aqui que nós precisamos entender e interpretar esse dispositivo. Como interpretar? Primeiro a questão da calamidade pública. A lei é aplicável àqueles entes, àqueles municípios, estados que estão em estado de calamidade pública. Aqui eu preciso destacar, há um decreto nacional que já decreta a calamidade pública em todo o território nacional. Portanto, independentemente do teu município, do teu estado, ter decretado especificamente a calamidade pública, a lei é aplicável a todos os municípios e estados do Brasil. Segunda situação, quando a gente lê o parágrafo 2º, relacionado a regime próprio, vê, lá está escrito contribuição patronal. Portanto, de acordo com o parágrafo 2º, eu só posso suspender as contribuições, evidentemente, as contribuições patronais. Posso suspender contribuição do servidor público? Não. Posso suspender parcelamento? Não. Eu só posso suspender contribuição patronal. É isso que está previsto no dispositivo do artigo 9º, aí especificamente no parágrafo 2º. Terceiro questionamento que chega até nós, e isso realmente é dúvida. Quando você lê o CAPT do artigo 9º, você vai ler ali no CAPT de acordo na forma do regulamento. Mas o CAPT, nós falamos que está falando de refinanciamento de dívidas do município com o regime geral. E fica a dúvida, o regulamento exigido no CAPT também se aplica ao parágrafo 2º, que não fala nada de regulamento? Então, existem duas interpretações aqui. Tá? Alguns procuradores já estão interpretando que não, o CAPT fala de regulamento e esse regulamento é para refinanciamento de dívida do município com a Previdência Social. E existe a outra interpretação, não, o parágrafo 2º faz parte do conjunto do artigo 9º, então tem que aguardar um regulamento específico sobre essas suspensão de contribuição
patronal. Regulamento esse que está sendo afirmado que vai ser emitido um regulamento pela Secretaria da Previdência, Secretaria Especial da Previdência. Alguns estão falando até regulamento da Receita Federal, tá? Fica essa dúvida, mas nós sabemos, às vezes você, regime próprio, sofre a pressão e a necessidade de suspender essas contribuições. Às vezes o município está numa situação difícil, não dá para aguardar o regulamento, existem as duas interpretações, e se assim o seu jurídico interpretar, pode então ser feito a suspensão independentemente deste regulamento. Tem fundamento para isso, tem interpretação para isso, então poderia ser feita essa suspensão de contribuição patronal sem qualquer regulamento. Como que eu faço então? Aí vem a lei e fala assim, opa, tem que ter lei local. O parágrafo 2º vai exigir isso, o parágrafo 2º vai dizer lá no final, se a gente voltar aqui para lê-lo, desde que autorizada por lei municipal específica, tá? Tem que ter lei municipal específica para tanto. Então, quando a gente vê aqui nos nossos requisitos, já tem o estado de calamidade pública, posso suspender as contribuições patronais, cabe interpretação se eu tenho que aguardar o regulamento ou não. Se você consegue aguardar, aguarde. Se não é possível aguardar, faça lei local. E eu queria destacar aqui para vocês, evidentemente, outros pontos. No artigo 9º, que é o CAPT, ele fala assim, no parágrafo 2º, aplica-se o refinanciamento, aplica-se os dispositivos do CAPT também para suspensão de contribuição patronal. Se o CAPT prevê a suspensão de março até dezembro de 2020, então eu posso suspender as contribuições patronais de março até dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020. Tudo bem? Está previsto lá no CAPT. O que tem que tomar cuidado aqui, gente? Eu começo a ajudar você a pensar na lei. Se é a suspensão do pagamento, provavelmente, então, essas contribuições patronais ainda não foram pagas. Nós já estamos em junho. Então, se o município não está pagando contribuição desde março, vem a lei federal e permite que eu suspenda o pagamento. Se o município já está pagando as contribuições patronais desde março, pagou agora junho com competência de maio, então até maio está em dia. Se eu vou suspender e emitir uma lei agora, ela vai ser a partir de junho. Eu não vou retroagir ela nem fazer o regime próprio devolver as contribuições. Isso não tem previsão na lei federal. E outra, gente, um cuidado. Lógico, para que eu vou pedir uma suspensão de contribuição, suspender pagar algo que eu tenho que pagar, algo que o município tem que pagar, se depois eu vou ter que pagar? Eu só estou suspendendo. Então, se tem recurso, se o município tem recurso, não tem necessidade de suspender. Então, analise aí no município, tem necessidade de suspender? Vamos achar a solução, vamos achar uma saída e suspender. Não tem necessidade? Não precisa utilizar esse recurso, continua pagando as contribuições patronais normalmente. Se há necessidade de suspender, lembre-se, a suspensão só pode ser sobre aquilo que ainda não foi pago, evidentemente, e a suspensão só pode abranger esse período de março a dezembro de 2020. Se está devendo contribuição desde janeiro, fevereiro, a janeiro e fevereiro não tem autorização para suspensão. Então tem multa, tem juros e correção monetária da forma prevista na sua legislação local. E o último ponto aqui importante, quando você criar a sua lei, tem que lembrar que o artigo 40 da Constituição ele traz princípios para o regime próprio, dentre eles o equilíbrio financeiro e atuarial. Se formos lá para a Lei 9.617, que trata de critérios para a administração do regime próprio, nós vamos encontrar lá também um dos critérios de administração do regime próprio é fazer o quê? O cálculo atuarial todo ano, a cada balanço, como está previsto lá. Porque é o cálculo atuarial que vai analisar quanto de recurso o regime próprio precisa ter para pagar os benefícios previdenciários. Então, quando a lei fala em suspender as contribuições patronais, nós não podemos deixar de olhar o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. Então, eu posso suspender, mas eu tenho que prever o quê? Como que eu vou pagar, prever correção monetária para esse pagamento e prever juros para esse pagamento, evidentemente. Estou deixando de pagar as contribuições previdenciárias agora, porque estou numa situação difícil, mas eu vou retomar o pagamento dessas contribuições na forma prevista na legislação. Então, uma observância que prevê na lei um parcelamento das contribuições que não vão ser recolhidas agora. Suspendi de julho a dezembro.
Então vou fazer um termo de parcelamento de julho a dezembro e prever a partir de janeiro de 2021 o pagamento dessas contribuições previdenciárias limitadas a 60 meses. Isso mesmo, 60 meses, que é um prazo já previsto na emenda constitucional número 103. Tudo bem, gente? Então o cuidado que eu queria trazer para vocês aqui: apenas contribuição patronal, depende da lei local. Observe o prazo de março a dezembro de 2020. Observe a necessidade de ir por esse caminho, né? Se não tem necessidade, se o município tem recurso suficiente, não tem por que suspender as contribuições, tá? Então, se está dando para pagar, pague as contribuições, até porque vai ficar uma dívida para depois, né? Então, se eu já consigo pagar agora, melhor. Tá? E prevê na lei local, então, as correções, os juros e a forma de parcelamento. Ou seja, como esse dinheiro eu estou suspendendo, eu não estou isentando, eu não estou imunizando o município de pagar essa contribuição. Eu estou só suspendendo o pagamento. Portanto, assim que passar a situação de pandemia, e a lei prevê, pelo menos nessa situação, até dezembro de 2020, assim que acabar, passar 31 de dezembro de 2020, o município tem que retomar as contribuições previdenciárias não recolhidas durante esse ano. Tudo bem, gente? Era isso. Eu agradeço a todos vocês. Fiquem aí. Quem quiser se inscrever no nosso canal, nós estaremos divulgando outros vídeos, todos relacionados ao regime próprio de Previdência Social. Um grande abraço. Obrigado.